Laszlo, a gente tem visto aí nesses últimos dias, né, uma série de empresas emitindo bonds com foco na sustentabilidade, milhões de reais destinados para cumprir essas metas sustentáveis aí. Eu queria que você desse um panorama aí, como que você está vendo esses movimentos, a importância, né, de captar dinheiro para essa finalidade e, claro, sem esquecer dos riscos, né, desses investimentos. Como que você pode falar aí para a gente? Então, vamos lá. Desde a gente já não via emissão de bond no exterior desde, creio que, meados de julho, né? E aí o mercado offshore, ele entrou num período de férias lá no hemisfério norte e perdeu liquidez. Então a gente ficou aí com praticamente 2 meses sem emissão, e a partir da semana passada a gente teve aí uma leva de emissões, não ficou, obviamente, focado, concentrado em Brasil. A gente viu todos os países da América Latina, a maior parte deles emitindo bonds no exterior. Em específico, o Brasil, a gente teve aí cinco emissões bastante interessantes, importantes, né, que foram a B3, né, a Suzano, na semana passada, e a Movida também, ela fez uma reabertura de um bond que eles têm lá, que já existe, com vencimento em 2031. Depois, no começo dessa semana, a gente teve o Banco do Brasil emitindo um bond, e agora, antes de ontem, na quarta-feira, a gente teve a emissão da Rumo e da B3. E o que é muito curioso, não que seja curioso, mas uma tendência do mercado, é que esse investimento com selo verde, como a gente fala aqui no Brasil, localmente, que são as emissões ESG, né, de governança corporativa social e ambiental, muito, muito presente essa demanda. Então, 4 das emissões, das 5 emissões que a gente teve no exterior, elas foram com esse selo verde, né, de sustentabilidade, que foram a Suzano, a Movida, a Rumo e a B3, né? A única emissão que a gente não teve esse selo verde foi a do Banco do Brasil, o selo de sustentabilidade, ESG. Entendi. E como que essas emissões, Laszlo, podem impactar aí os modelos de negócio das empresas, seus acionistas? Como que isso funciona? Bom, falando na parte, assim, a gente tem os dois lados, tanto a parte do emissor como a parte do investidor, né? A parte do emissor é evidente, eles têm que colocar métricas lá, índices quantitativos que eles têm que atingir de metas de sustentabilidade, né? Para dar alguns exemplos dessas emissões, quais metas essas empresas elas têm que atingir, de modo que que o emissor não tenha uma penalidade nessa emissão. A penalidade para os emissores, se eles não atingem essas metas de sustentabilidade, normalmente é o aumento do juro pago pelo instrumento, né? Então, elas têm metas muito bem específicas de sustentabilidade. No caso da emissão da Suzano, qual que é a meta de sustentabilidade? É a redução da retirada da água industrial, né? Água que eles utilizam no processo produtivo e que depois eles rejeitam para o meio ambiente. Então, existe uma meta quantitativa de você fazer uma redução dessa retirada de água. No caso da Movida e da Rumo, né, que emitiram também, essa meta quantitativa é a redução das emissões gasosas. Então, tem lá um índice muito bem específico, que até determinada data, no caso, eu acho que, se eu não me engano, para essas 2 emissões, até o final de 2025, eles têm que reduzir a emissão gasosa, principalmente o dióxido de carbono, em até a métrica lá específica da empresa. Para o caso da B3, é mais social, esse índice de sustentabilidade. Eles têm que atingir um índice de quantidade, né, proporção de mulheres em cargos de liderança. No caso da B3, em específico, até final de 2026, você ter 35% do seu quadro de liderança, ao menos 35% tem que ser mulheres. Então, essa é assim que muda a parte olhando na visão do emissor. Olhando na visão do investidor, isso é curioso, acho que pouca gente comenta. Bonds, o mercado ESG ele já existe há mais de uma década, mas a gente só se tocou, gestores, o mercado no geral só se tocou para sustentabilidade a partir da pandemia, né? Veio a pandemia, todo mundo percebeu o quão doente
doente, entre aspas, o mundo pode ficar de um dia para o outro, e viu que esse tema sustentabilidade tem que ser levado em conta. Então, esse mercado, desde a pandemia, né, desde o início da pandemia, no começo do ano passado, ele cresceu enormemente. Então, hoje, principalmente nos Estados Unidos, a gente já tem mandato de ativos ESG de institucionais, né, seguradoras, fundos de pensão. Então, tá mudando no sentido de que o investidor, ele tem agora, ele tem um compromisso, né, de investir um percentual do seu portfólio nesse tipo de ativo de sustentabilidade, né? A gente chama aqui bastante que tem selo verde. Vamos lá. Gani Cabral, vocês têm perguntas para o Lászlô aqui? Eu tenho. Deixa eu tirar uma dúvida bem simples mesmo. Quem fiscaliza o selo? Em qual sentido? O da B3 não é uma coisa tão complexa de fiscalizar, porque você vai ver lá, quantos funcionários você tem? 1.000. Me dá detalhe, 35%. Agora, como é que fiscalizar carbono? As emissões gasosas, hoje em dia, elas são emitidas nas plantas online, né? Minuto a minuto. Então, emissão gasosa, retirar, assim, são muito bem, assim, de fácil quantificação, quantos metros cúbicos de água está sendo rejeitado, no caso, para retirada de água industrial, emissão, agora não sei a unidade, mas a emissão gasosa também é facilmente quantificável. Então, vai lá, assim, eu não sei as especificidades, mas eu creio que vai uma empresa muito específica na parte de medição e na parte de precisar se aquela medição foi bem aferida e dizer, ó, o quanto está sendo retirado de água é tanto, o quanto está sendo emitido de gás carbônico, de gases do efeito estufa é tanto, e por aí vai. Eu acho que são... É uma medição simples, todas essas elas são muito bem quantificáveis, né? Não existe nada muito qualitativo, né? Que é o que daria, que é o que você me comentou, que daria essa incerteza para o investidor investir em algo que você não consegue, depois de 5 anos, 3, 4, 5 anos, dizer se a empresa atingiu ou não. Então, acho que é facilmente quantificável todas essas métricas que essas emissões têm de sustentabilidade. Uma perguntinha só, Gani, por favor, mais uma. E você geralmente é muito comum, quer dizer, algumas emissões que eu acompanhei, não foram várias, que se não cumprir o mandato lá, o que estava acordado, a pessoa que comprou o título tem um bônus de rendimento. Sei lá, será 4, não cumpriu, você passa a ganhar 4,5. Já teve algum caso de alguém que não cumpriu? Isso. Que teve que aumentar? Assim, de emissores brasileiros, assim, em casos de sustentabilidade, de emissores brasileiros eu desconheço, tá? Obviamente que eu acho que do mercado internacional, obviamente, deve ter ocorrido. De emissores brasileiros eu desconheço, mas casos de penalização que não por questões de sustentabilidade, assim, já aconteceram diversas vezes. Quebra de covenants é uma das mais comuns, né? De acontecer, mas em termos de ESG eu desconheço. Vai, Gani, agora eu deixo. Bom, vamos lá, Lászlô. Boa tarde, prazer falar contigo. Essas emissões de bonds lá fora têm saído a taxas menores? Há essa relação? Se tem o selo ESG, conseguem colocar uma taxa de juros menor ou nada a ver? Definitivamente, Alan. A gente diz que existe, né, um bonde... E qual que seria o racional? Perfeito. Dado que você falou que tem definitivamente, qual que seria o racional? O racional, o primeiro que a gente está vendo e o mais simples de explicar é a oferta e demanda. A demanda por ativos ESG, o bolso ESG, ele cresceu muito mais rápido do que a capacidade que as empresas têm de emitir, né? A capacidade que as empresas têm de emitir depende da economia real, né? Depende de você ter que investir em um projeto sustentável, ou ter que utilizar aqueles recursos de maneira sustentável. E a demanda, principalmente nesse último 1 ano e meio, ela cresceu de maneira assim, muito mais rápida que a oferta. Então, a demanda crescendo muito mais rápido que a oferta, é evidente que esses ativos ESG, eles ficam agiados, né? Eles ficam
com ágio em relação aos ativos da mesma empresa não ESG. Então, acho que essa é a primeira métrica. A segunda é pelo fato de ser um bonde que ele, eventualmente, se a empresa ela não consegue atingir a meta sustentável, ele deveria virar um bonde normal, correto? E se ele vira um bonde normal, quer dizer, se a empresa não atinge as metas de sustentabilidade que estão lá escritas no prospecto da emissão, aquele bonde ele tem que virar normal e ele vai ter um ajuste de taxa para cima. Então é evidente que, pelo fato de ser sustentável, ele tem que pagar menos, porque se ele não é sustentável, ele já vai virar um bonde normal, ele já vai ter uma penalidade e ele vai para a curva de mercado. Então, por esses dois aspectos, né? Tanto pela parte de oferta e demanda, quanto a parte de penalização. Se ele não é ESG, automaticamente, pelo regulamento, ele vai ter que pagar mais para o investidor, e que aí viraria um bonde normal. Então, sim, é um ativo que, versus o seu ativo que não é ESG da mesma empresa, ele opera com ágio, né? Agora, se você pegar quanto que é o ágio no mercado offshore, aí varia muito de país para país, de emissor para emissor. Eu poderia te dizer que varia aí na média, assim, em grandes números, entre 10 e 40, eu diria que o número mágico seria 25 vezes, tá? 0,25% de rentabilidade ao ano para um ativo ESG, um ativo ESG pagando menos que um ativo não ESG do mesmo emissor com a mesma senioridade. Maravilha. Mais perguntas? Sendo da mesma empresa e eu como investidor, se eu tenho um ativo que não é ESG e ele está com deságio, portanto com uma taxa mais atrativa, qual que seria a vantagem de eu ir para o ESG, além de uma responsabilidade ambiental? Teria, ou de governança, o que seja, teria alguma outra vantagem, Laszlo? Além do selo de responsabilidade, é saber que você está contribuindo para a sustentabilidade do planeta, do crescimento de longo prazo, né? Você tem hoje em diversos institucionais dos Estados Unidos, eles têm um mínimo lá. As empresas com a pandemia, elas ficaram mais responsáveis com relação a crescimento de longo prazo, se você está tratando o planeta da maneira correta. Então, hoje, por questões tanto da parte do emissor quanto do investidor, ele tem que, e principalmente agora a gente está vendo isso na parte do investidor, eu sei de mandatos já de grandes institucionais que estão entrando no Brasil para comprar ativos de selo verde dentro do Brasil, porque ele tem aquele mandato, ele tem que investir. Então, além de você ter esse kicker, caso a empresa ela não haja de maneira, não é que não haja de maneira sustentável, mas ela não atinge aquela meta de sustentabilidade, você também tem toda a parte de responsabilidade social e ambiental quando você está investindo seus recursos. Então, por esses dois lados. É tanto na parte do kicker que você teria, você tem, olhando do lado do investidor. Você tem aquele kicker, que se a empresa não atinge aquela meta, você vai receber uma rentabilidade maior. E segundo, que você vai poder dizer, então, para os seus acionistas que você está agindo de modo sustentável, né? Com sustentabilidade. Olá, Laszlo, e como que o investidor comum, assim, nossos telespectadores, conseguem se expor a esses bonds aí, esses ativos? É possível fazer algum tipo de investimento nesses bonds? Tá, vamos começar primeiro com os bonds, né? Porque hoje em dia investimento em bonds não é uma coisa que é popular entre os investidores locais, né?
Então, existem, para o investidor normal, pessoa física, investir em bonds, assim, ele não consegue hoje abrir uma conta offshore, mandar um pouco de dólar para lá e comprar um bond, porque normalmente o mínimo negociável desses bonds, em geral, é $200 mil para você ter um bond. Então, para você ter um portfólio minimamente diversificado, você precisa $1 milhão a $2 milhões. O investidor normal não tem isso. Então, a alternativa que o investidor tem para ter primeiro a exposição ao mercado de bonds é ele investir em um fundo de investimento no exterior, um fundo local que tenha exposição a bonds. E hoje existem inúmeros fundos locais com exposição a bonds apenas no exterior. Então, essa é a primeira maneira eu acho que é a principal do investidor ter exposição. E segundo, se você quer ter exposição apenas a esse mercado ESG, no mercado local, eu creio que ainda não existe o mandato de bonds no exterior apenas sustentáveis, tá? Mas existe o mandato híbrido, né? A maior parte dos fundos que investem apenas em bonds lá fora, eles têm sim um percentual da carteira comprada em bonds, em ativos, em bonds ESG. Então, eu diria que para o investidor local ter exposição a esse mercado, é ele investir em um fundo de investimento no exterior que aloca em bonds no exterior, sejam eles apenas ativos, emissores brasileiros, ou da América Latina, ou global. Agradecer sua participação aqui com a gente. Posso tirar uma dúvida? Desculpa. Vai lá, Cabral. Posso? Claro. Lázaro, me dá uma ajuda. O setor bancário brasileiro, se você pensar em grandes bancos, Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil, Caixa, eles têm dinheiro muito barato no Brasil. Muito. Através de conta corrente, CDB e etc. Fazer uma emissão lá fora para esses caras não é uma coisa assim atrativa. Não muda a vida deles devido ao dinheiro barato. Como é que eles poderiam fazer um produto verde? CDB verde, eu não consigo enxergar. Vai carimbar o CDB, ó. A emissão que eu estou fazendo hoje vai para a sustentabilidade. Como fazer isso para o setor bancário de grandes bancos, tá? Branco que tem o conta corrente nosso do dia a dia. Eu diria que vai um pouco em linha você ir um pouco em linha do que fez a B3, né? Você ter aí indicadores, e mais no lado social e menos no lado ambiental. Então, eu diria que você ter um índice, já existem emissões com índice de diversidade. A gente teve aquela famosa foto de uma instituição financeira que tirou a foto de... acho que tinha mais de uma centena de pessoas e a gente não via um negro na foto. Então, existe já emissões com índice de diversidade, que você estabelece lá um índice de diversidade. Então, eu acho que iria mais para a linha mais social, diversidade social, mulheres em cargos de liderança. Eu vejo dessa maneira, mas eles são tão grandes que eles se comprometer com um indicador, o índice social, eu acho que ainda exige esforços muito grandes, porque a gente está falando de instituições, aqui o mercado é muito concentrado, bancário. Então, instituições trilionárias. Então, talvez seja por isso que a gente ainda não tenha visto emissões desses grandes bancos sustentáveis. E um ponto que você tocou, essa diferença de rentabilidade, de dinheiro barato, excelente, né? Que o banco tem acesso a um dinheiro muito barato aqui, não tão barato lá fora. Isso não é só apenas para banco, tá? Isso também é para as empresas. Então, uma das vantagens também de você investir em bonds no exterior, é que, no geral, os bonds no exterior, quando você compara na mesma base de comparação, ou seja, você investe em um bond com hedge cambial, né? Então, você compra o bond e vende o dólar futuro, ou um forward, você faz o seu hedge cambial no bond, então você está lá em CDI mais também no bond. Quando você compara o mesmo risco de crédito, um risco de crédito muito similar, eu posso dar alguns exemplos, a B3, sabe quanto ela paga aqui? Dentro de uma debênture, CDI mais 1. Quanto que ela pagaria lá fora se ela fizesse o hedge cambial total da emissão que ela fez? CDI mais 2,20, CDI mais 2,5, entre 2 e 2,5. Então, o dinheiro aqui dentro também para empresas, ele é muito mais barato que lá fora, né? E isso, para qualquer emissão que a gente pegar, a rentabilidade quando a gente compara a mesma base de comparação do bond versus o instrumento local, o bond
sempre vai ser muito mais rentável que o instrumento local, além do que ele também lá fora ele é muito mais líquido do que o instrumento local. Então, isso é uma vantagem de você investir em renda fixa internacional em detrimento de você investir em renda fixa local, né? Em debêntures, em letras financeiras, em CDBs e por aí vai. Ok. Maravilha. Obrigado. Então, Laszlo, muito obrigado mais uma vez por você participar aqui com a gente. Obrigado pelos esclarecimentos aí. Obrigado a vocês. Fim de semana para você. Ótimo final de semana para vocês. Obrigado, Felipe. Obrigado, Morales. Obrigado, Gani. Obrigado, Alexandre. Ótimo final de semana para vocês. Um abraço.